Eu quero lhe pedir que você, deixe o seu like, compartilhe, comente, para que mais pessoas possam ter acesso. Muito bem, meus queridos, eu vos convido nesse momento a nós meditarmos um pouco sobre conhecimento bíblico, conhecimento sobre as Santas Escrituras. E eu levo você ao livro do Apocalipse. O que é Apocalipse? Apocalipse, muitos dizem que é mistério, Apocalipse é mistério, certo? Mas, na verdade, Apocalipse, a palavra Apocalipse não significa mistério. Pelo contrário, a palavra Apocalipse quer dizer revelação, certo? E é onde, logo no primeiro versículo, a Bíblia revela isso, Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, onde nos diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, Apocalipse não é mistério, é revelação, apesar de que o livro do Apocalipse ele é de difícil interpretação, sem sombra de dúvida, mas ele é revelação. Então, eu quero aqui trazer sobre não só o Apocalipse, mas a palavra de Deus em si, algumas bênçãos que tem aqueles, chamada de bem-aventuranças, aqueles que têm, certo? Quando nós nos aproximamos da Bíblia. Primeira bem-aventurança, versículo 3, estou me referindo ao versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê. Primeiro, o que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é você ser mais que feliz. Você já passou por momentos de felicidade em sua vida? Pronto. Claro que todos nós passamos, uma palavra, é uma pergunta retórica, Então, todos nós já passamos por momentos de felicidade em nossa vida. Então, bem-aventurado é aquele que é mais que feliz. Então, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado primeiro aquele que lê, certo? Aquele que lê. Então, como é que eu posso ler a palavra de Deus? Que pergunta, E é um convite que a gente faz sempre, A Bíblia Sagrada, o livro santo, ele não é para estar guardado, essa é a verdade, guardado em um estande, ou debaixo do braço, se conduzir debaixo do braço, claro que você pode conduzir debaixo do braço, mas a Bíblia, ela é para ser lida. Disse determinado pensador, pensador, que foi o meu primeiro pastor, o pastor Bastos, ele dizia o seguinte, que a Bíblia fechada é um livro como o outro, mas a aberta é a boca de Deus falando aos homens, e é verdade, pura verdade. Então, bem-aventurado aquele que lê, Que lê. Existem várias maneiras de você ler a Bíblia, certo? E eu aconselho que você assim o faça. Primeiro, lê a Bíblia, eu chamo isso aqui de leitura corrida, certo? Você começa no livro do Gênesis e vai lendo até o fim, até Apocalipse, Corrida, uma leitura seguida de Gênesis a Apocalipse. Nós temos também
a leitura alternada. Como é que eu leio alternadamente? Você pode ler um capítulo, ou 2, ou 5, você é que sabe, do Antigo Testamento, ou até mesmo um livro, e ler um livro do Novo Testamento, certo? Vai lendo um do Antigo e um do Novo, um do Antigo e um do Novo. Isso é a leitura alternada, certo? Você pode fazer. Temos também a leitura chamada de leitura devocional. Como é a leitura devocional? Simplesmente você pega um texto sagrado, né? Escolhe um texto sagrado, lê e medita. Lê e medita. Pastor, existem outras maneiras? Você é que escolhe, você é que cria as maneiras. Então essas são maneiras que nós já pusemos em prática e são excepcionais, tá certo? Você pode ter uma leitura corrida, leitura alternada, leitura devocional, certo? Então, é a primeira bem-aventurança do capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse, aquele que lê. Segundo, os que ouvem as palavras desta profecia. Que maravilha! Você agora está sendo bem-aventurado em ouvir. Mas a questão de ouvir, hoje, ela vai mais além. Por que vai mais além? Porque de repente eu não consigo ler, que seja por causa da vista, que não dá mais condições, que seja que eu não sou alfabetizado, digamos assim. Então, o que eu posso fazer para não perder essa bênção, né? Essa bem-aventurança? Hoje nós temos a Bíblia, ela em áudio. Você pode ouvir a Bíblia falada, né? Onde é que eu encontro? Existem vários aplicativos né, na internet, que você baixa e escuta a Bíblia. Qualquer capítulo que você quiser, versículos, livro, você escuta a Bíblia já foi toda gravada em áudio. Então, você pode ouvi-la, e bem-aventurado aquele que ouve. Outra forma de ouvir são as mensagens da Santa Palavra de Deus, né? E eu aconselho que sejam mensagens inspiradas, né? A mensagem teologicamente e biblicamente inspirada. Por quê? Porque se fala muita coisa sobre a Bíblia que muitas vezes é contrária à própria palavra de Deus, não está dentro das Sagradas Escrituras. Glória a Deus. Então, para pessoas que estão iniciando a leitura das Sagradas Escrituras, eu tenho um conselho, né? Eu quero ler a Bíblia, eu quero ouvi-la, né? Mas eu acho difícil. Então eu tenho um conselho para você. Comece pelo mais fácil, tá certo? Qual seria o mais fácil? O mais fácil é você procurar os textos de mais fácil compreensão. Quais? Os evangelhos, para iniciar. Você começa lendo os evangelhos, o livro de Salmos, né? O livro de Salmos, os 150 Salmos, o livro de Provérbios, e a partir daí você irá ter uma base para compreender melhor os demais textos sagrados, né? Aí depois Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e por aí vai, né? A sequência das Sagradas Escrituras. Então, quando você começa pelo mais fácil, né, pelos textos mais fáceis de se compreender, você irá ter uma visão melhor do restante. Por quê? Porque a regra principal de interpretação das Sagradas Escrituras é: a Bíblia interpreta-se a si mesmo, ou a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra dessa profecia, e para fechar, certo?
É importante ler, bem-aventurado? É importante ouvir? Mas também é importante guardar, obedecer as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo, o tempo do cumprimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e ponha em prática, porque você será mais ainda bem-aventurado, bem-aventurada.